Que Jesus, o nosso divino Mestre e Senhor, nos abençoe. Vamos falar sobre um tema, discutirmos na noite de hoje, um tema de extrema importância, que é da mediunidade e da obsessão. Temas esses que ainda causam muita ignorância ou não saber lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de fenômeno. E ainda mais quando se trata da mediunidade ocorrendo já em tenra idade em nossas crianças, em nossos filhos, nos adolescentes, e também o processo da obsessão, que muitos de nós também somos acometidos, mas que também pode ocorrer na fase da criança e do adolescente e do jovem. Nós temos uma situação que muitas dessas pessoas chegam às casas espíritas em pleno desespero. Porque às vezes aquele filhinho começa a ver alguns vultos, ouvindo vozes, muitos têm aquele processo do terror noturno, não conseguem dormir, crianças às vezes irritadiças, e jovens também que às vezes têm a percepção de espíritos dentro do seu quarto, em várias situações da sua vida no dia a dia, e que não conseguem entender e chegam aqui em extremo desespero, inclusive com seus pais, não sabendo o que fazer, que tipo de orientação dá para as suas crianças e para eles mesmos. E nós vamos dizer o seguinte, que a mediunidade, ela até hoje, inclusive no meio espírita e a própria obsessão, ainda muitas pessoas têm uma visão ainda muito distorcida do que é a mediunidade, porque nós viemos de um atavismo religioso, de outras religiões, principalmente no trato com o mundo espiritual, de uma coisa muito sobrenatural, de uma coisa às vezes até demoníaca. Quando você fala que você é espírita, as pessoas perguntam: não, você mexe com aquelas coisas, isso não é coisa do demônio, isso não é coisa do capeta. Eu me recordo quando foi a primeira vez que eu fui a um centro espírita, isso já tem um bom tempo. Eu tinha uma formação católica muito sólida, da qual eu agradeço muito meus pais, principalmente por me obrigarem a frequentar aquelas aulinhas que eu achava extremamente chatas de catecismo, mas que foram fundamentais na minha formação pessoal e do que eu sou hoje. Então, sou muito grato aos meus pais por, às vezes, até me darem alguns castigos até mais um pouco rígidos, né, nesse direcionamento religioso. Mas eu me recordo que já na fase da adolescência, da juventude, né, já entrando já na fase adulta, eu conheci o Espiritismo, eu tinha 24 anos de idade, e passei por 2 acidentes muito sérios de carro. E aí eu já tinha abandonado o catolicismo, porque na minha ignorância, eu perdi minha mãe muito nova, ela morreu com 47 anos, eu tinha 16 para 17 anos, e era muito católico. E eu fiz uma promessa para os santos, né, para que eles curassem minha mãe. E eu acreditava muito naquilo, eu sinceramente eu acreditava que eles podiam fazer aquilo. E quando ela morreu, eu me revoltei contra Deus, contra Jesus, contra a religião, briguei com todos os santos. Mas aí depois eu fui perceber que o grande problema não é do catolicismo, não é do espiritismo, não é dos evangélicos, mas principalmente minha, que eu não soube entender a dinâmica da vida, a dinâmica do sofrimento, a dinâmica da morte, que todos nós, é um processo extremamente natural, que todos nós vamos passar por ele. Todos nós vamos ter o nosso momento exato do nosso desencarne. E aí então eu tive esses 2 acidentes, e já tinha um irmão que frequentava uma casa espírita, o Grupo Emmanuel, aqui na Rua Perdões, e eu falei com ele assim: me leva lá para me dar uma benzida, porque o trem está feio para o meu lado, eu devo estar muito carregado, eu preciso solucionar a minha vida.
eu estou tendo muitos problemas, e que é uma das coisas que muitas pessoas vêm à casa espírita por isso. E eu tinha uma imagem muito distorcida da doutrina espírita. Eu tinha uma confusão muito grande, porque na minha rua tinha quase que um centro de umbanda. Eu morria de medo de passar na porta, principalmente à noite. Achava que aquilo era coisa do demônio, aquilo era coisa do diabo, e que era muito difícil. Então, quando eu fui a esse centro, eu já fui com aquela imagem de chegar lá, aquela coisa escura, velas acesas, as pessoas batendo tambores, revirando ali durante a reunião. E quando eu entro no grupo Emmanuel, para minha surpresa, quem estava fazendo a palestra era o meu professor de faculdade. E me começou então a contar uma história de um jovem que havia tido um acidente de carro. Aí eu parei, olhei, parecia que tudo abria e só tinha eu e o orador na minha frente, parecendo que ele contava a minha história sem ele conhecer o que havia passado comigo. E começou então a falar do espiritismo, da lei de causa e efeito, e aquilo tudo foi fazendo um sentido, e a gente foi perceber que o espiritismo era muito mais do que aquilo, do que um passe, de que uma água fluidificada, de que um receituário, mas que, acima de tudo, eu estava tendo um contato naquele momento com uma ciência espírita, com uma filosofia que transcendia todas as minhas questões, as minhas dúvidas, principalmente religiosas, que não era só nos cultos exteriores, de ir à missa uma vez por semana, mas, acima de tudo, a religião espírita, ela convoca a todos nós a sermos melhores a cada dia, melhorando, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos sofrimentos, mas ela põe uma energia na gente de que eu levanto a cada dia e eu tento ser melhor do que eu fui ontem. Essa é a verdadeira religião, aquela que vai nos levar de volta, né, ao nosso Criador na busca da nossa superação individual. Então, muitos ainda têm essa visão distorcida do espiritismo. E quando fala de mediunidade, pior ainda. Muitos acreditam que a mediunidade é castigo de Deus. Muitos chegam aqui na casa e falam: pelo amor de Deus, tira esse trem de mim, eu não aguento mais ver espírito, eu não aguento mais ouvir vozes, eu não suporto, não sei o que eu fiz para Deus, para Ele me deixar, para Ele ser médium. Eu não suporto mais tudo isso. E aí, com a ciência espírita, ela traz uma visão concreta dessa existência desse mundo espiritual e vem explicar para todos nós de uma forma bem clara, de uma forma simples de entender, de como que isso tudo funciona. De que nós hoje somos espíritos, que existe um mundo espiritual, que existe um mundo material, e essa interação desse mundo espírita com esse mundo material, ela é intensa. Muito mais do que a gente imagina. Nós estamos constantemente sendo envolvidos por espíritos, sendo influenciados por ele de uma forma assim intensa. Para vocês terem uma ideia, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele diz que a população do nosso orbe de espíritos, hoje nós temos 1/3 encarnados, que somos nós, e 2/3 são espíritos, que estão aqui circundando o nosso mundo, o nosso planeta, e que estamos a todo momento nos interagindo e nos influenciando com esses espíritos. E uma coisa ainda vou dizer mais, que se hoje nós temos crianças que já apresentam fenômenos mediúnicos, que muitos de nós estamos passando por processos obsessivos, isso cada vez mais vai aumentar, principalmente a mediunidade, porque faz parte do nosso período evolutivo do nosso planeta. E isso já estava previsto bem antes de Moisés. O profeta Joel já dizia, e na festa da Páscoa, no dia de Pentecostes, quando todos os discípulos saíram pelas ruas, pregando em vários idiomas, envolvidos, como diz na Bíblia, pelo Espírito Santo, que nós hoje, pela ciência espírita, sabemos que esse Espírito Santo são os espíritos superiores, que envolviam todos os discípulos, através da mediunidade, da xenoglosia, que é a mediunidade em que o médium é capaz de falar em outros idiomas, eles passaram a pregar.
E naquele momento existia um fenômeno mediúnico chamado de voz direta, que eles acreditaram que era a voz do Senhor, que dizia o seguinte: que nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Essa é uma passagem do Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do versículo 17 a 18, que é uma referência do profeta Joel, que há anos atrás já profetizava esse momento que nós estamos passando hoje na nossa humanidade, que vai ser um despertar cada vez maior da mediunidade em nossas vidas. Então, se vocês hoje não têm uma criança, um adolescente ou alguém na família de vocês que tem algum fenômeno mediúnico, podem aguardar que em breve terão. Em breve terão notícia, porque é necessário para que o nosso mundo evolua, que nós todos, como um mundo, como pessoas, como sociedade, despertemos cada vez mais para a questão espiritual. E essa é a grande função da mediunidade, de provar para mim, para você, para todos que estão aqui no nosso mundo, que nós, acima de tudo, envergando esse corpo físico, de carne, que nós, na nossa essência, nós somos espíritos. E cabe hoje, de forma urgente, começarmos a desenvolver as nossas potencialidades espirituais, de buscar transformar esse mundo pela nossa transformação moral, porque se não for dessa maneira, não tem jeito. Não adianta queremos exigir somente dos nossos governantes, somente dos nossos patrões, dos empresários, mas somos nós que somos o reflexo, o governo, né, os nossos governantes são um reflexo de nós mesmos. Porque se nós ainda quisermos entender que a minha vida é só para ter, para gozar e ter benefícios meramente pessoais e materiais, a nossa vida vai continuar tendo muita dificuldade e muito sofrimento. Então, a grande responsabilidade da mediunidade hoje é trazer para o mundo todo, para toda a sociedade, e por isso que está despertando o médium nos lares da maioria das pessoas, para que as pessoas se atentem dessa necessidade da transformação espiritual do nosso planeta. Então é muito importante, todos nós que aqui estamos hoje, temos uma oportunidade grandiosa de entender o que é isso, para a gente começar a superar essas dificuldades e essa forma, às vezes, distorcidas que nós temos com essa relação com o mundo espiritual, que já não é mais uma coisa sobrenatural, que já não é uma coisa mais demoníaca, que já não é mais uma coisa do diabo, do capeta, mas sim que é um fenômeno da natureza que existe desde que o mundo é mundo. Se pegarmos o Evangelho de Jesus, várias passagens que nos narram da mediunidade, de processos, às vezes obsessivos, em crianças. Temos lá uma passagem em que Jesus cura o menino endemoniado. Nos diz o Evangelho que um espírito imundo, mudo, se apossou de uma criança. O que é isso? Depois a gente vai explicar um pouco mais, a gente vai entender como funciona isso. É um estado da obsessão chamado subjugação. O espírito domina o ser e fazia com que aquela criança ficasse muda, não falasse. Isso acontece no nosso dia a dia. E isso tem tratamento no nosso dia a dia. Numa casa espírita, nós conseguimos fazer esse tipo de tratamento. Então aquele menino se tornou mudo e dizia ao pai que tinha momentos que esse menino se jogava no chão, começava a espumar a boca, a se contorcer, se tornar
rígido, o corpo ficava rígido, e tinha vezes que esse espírito envolvia de tal maneira essa criança que o jogava no fogo ou na água para que ele pudesse desencarnar e morrer. Isso acontece nos dias atuais. Nós temos exemplos e casos, às vezes, de processos obsessivos, não só em criança, mas como em adultos, que são muito mais graves que esses. E que também tem cura, tem uma forma de tratar esse processo. Então, a gente vê que a mediunidade, que os processos obsessivos não são criações do espiritismo. Essa ciência espírita passa a estudar esses fenômenos, constrói todo o seu cabedal filosófico e científico e traz para a gente um compêndio que basta que nós nos aprofundemos no estudo, que todas essas questões ficam bem fáceis de superar e de enfrentar essas situações. Então, eu gostaria hoje, para que nós possamos até trazer subsídios para alguns pais que enfrentam essas dificuldades no seu lar, para algumas pessoas que têm esses processos obsessivos ou esses processos mediúnicos, a gente trabalhar um pouco no conceito, porque a partir do momento que a gente entende bem o que está acontecendo com a gente tem uma forma de enfrentar essa situação. Então, vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. O que seria a mediunidade? Então, de uma forma bem fácil de entender, os Espíritos nos dizem o seguinte, que é uma faculdade. A mediunidade é uma faculdade como se fosse a visão, a audição, o olfato. É uma faculdade. E essa faculdade, ela é orgânica. Ou seja, a pessoa que é médium, ela nasce médium. Ela já traz na sua constituição orgânica, física e perispiritual a predisposição para permitir essa interação mais ostensiva do mundo espiritual com o mundo material. Então, a mediunidade é uma faculdade orgânica, que é inerente ao homem, que permite a interação do mundo espiritual com o mundo material. Nada mais é a mediunidade. Então, vamos pegar um exemplo. Se o médium aqui está psicografando, é porque ele nasceu com a sua faculdade orgânica que tem a predisposição para a psicografia. Tem um determinado médium que ele só tem a capacidade da psicofonia, ou seja, os espíritos utilizando o aparelho fonador para trazer a mensagem. Nós chamamos de psicofonia. Ele pode ter organicamente somente essa predisposição. Esse médium ele pode tentar psicografar, que ele não vai conseguir, porque o seu organismo físico, perispiritual, não lhe dá esse tipo de capacidade. Então, nem aquela pessoa, que tem muitas pessoas que chegam aqui, eu queria tanto ser médium, eu queria tanto estar lá na frente psicografando, eu queria tanto escrever um livro, um romance, eu queria tanto falar bonito, eu queria tanto. Vai ter jeito? Se não nasceu médium, vai escrever, vai psicografar? Não vai. Nem se Jesus chegar aqui, descer e falar assim, você vai ser médium. Não, porque ele não nasceu. O organismo dele não tem a predisposição para a mediunidade. Então não adianta ele tentar, que ele não vai ser médium nessa vida. Então, por isso, por que nós estamos falando isso? Para aquelas pessoas que chegam aqui numa fraternidade espírita, ou em qualquer outro grupo espírita, e falam assim, tira esse trem de mim. Eu não quero ser médium. Tem como a gente tirar, gente? Não tem. Aquela pessoa vai ser médium até desencarnar, e dependendo até depois de desencarnado. Porque também existe mediunidade no plano espiritual. Então ele vai ser médium. Ele vai ter essa faculdade, essa facilidade de entrar em contato com o mundo espiritual. Isso pode acontecer na infância. É muito normal. Muito normal. Principalmente na criança. Por quê? Mesmo ele não tendo essa predisposição para uma psicografia, os espíritos nos dizem que na fase da infância, principalmente nos 7 primeiros anos, o espírito que
que está reencarnando, ele ainda está amoldando-se, né? A reencarnação ainda não é totalmente definitiva, ela está num processo ainda da reencarnação. Esse espírito, ele tem uma facilidade muito grande, às vezes, de sair um pouco do corpo. Então, às vezes, o menininho fala assim: olha, papai, eu estou conversando com meu amiguinho aqui, está me falando isso. Pode ser um espírito? Pode. Pode ser. E muitas vezes isso é concreto. Ah, olha aqui, eu estou vendo aqui um velhinho. O velhinho me falou isso aqui para me falar para você. Mas que isso, meu filho? Que coisa estranha, você vendo o velhinho. É, papai, eu vi um velhinho aqui. Aí quando vai ver o álbum de fotografias, olha, papai, esse aqui é o velhinho que eu estou vendo aqui. E às vezes vem aqui em casa, e quando vai ver esse velhinho, é o pai, é o vovô que já desencarnou. Então nós temos muitas ocorrências nesse sentido, porque essa criança, por ainda estar nessa fase transitória da sua reencarnação, ele tem essa facilidade de ver, de ouvir. Mas pode ser uma impressão dessa criança? Pode ser uma influência externa? Pode. Eu lembro, na minha época, quando eu era muito católico, a gente, na Semana Santa, você não comia carne de jeito nenhum, principalmente na sexta-feira, né? E falava assim, ó, se você comer carne, é pecado. Se você comer carne, o bicho-papão vai te pegar. E eu lembro que eu tinha 5 anos. Gente, eu não esqueço disso. Eu não esqueço disso. Eu estava lá em casa, quando eu assustei, eu havia comido um pedacinho de presunto, na sexta-feira da Paixão. Quando eu olhei para o muro, eu vi um bicho feio, assim, uma coisa. Eu falei assim, olha, é o bicho-papão que vai me pegar. Eu pequei, eu comi carne na sexta-feira. Então, pode ser que essas ocorrências de que uma criança narre, que está vendo um bicho, que está vendo um monstro, pode ser uma ilusão da cabeça dela? Pode também. Nem tudo é espírito. Nem tudo é espírito. Principalmente hoje, as nossas crianças ficam o dia inteiro onde? Na internet, nos celulares. Às vezes são filmes, desenhos de monstro, de pessoas, de briga, de guerra. Essa criança, às vezes, desenha tudo isso na cabeça dele. Quando é de noite, ele vai sonhar com bicho, ele vai sonhar com pessoas querendo abordá-lo, querendo agredi-lo, querendo persegui-lo. Então, isso também pode ser uma influência externa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso, como eu disse a vocês, é uma ciência racional, que pode ser a influência de um espírito, como não pode ser. E aí nós vamos no conceito de médium, que é muito interessante isso. Que o Kardec fala o seguinte, que médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. E é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, ser médium não é privilégio nenhum. Ser médium não é ser santo. Ser médium não é ser um ser privilegiado, especial ou melhor do que ninguém. A mediunidade não vai distinguir ninguém. Tanto é que a gente vai ter médium honesto, médium desonesto, médium corrupto, médium bonito, médium pobre, médium feio, médium rico, médium espírita, médium católico, médium evangélico, médium ateu. Porque a mediunidade é uma faculdade orgânica. Nós vamos encontrar médium em todos os lugares, mesmo que ele não esteja da maneira desenvolvendo ou exercendo a mediunidade, como a gente vê aqui na fraternidade. Nós vemos médiuns cometer várias atrocidades. Recentemente nós vimos um, que não tem nenhuma ligação com a doutrina dos espíritos. Então, médium nós temos em qualquer lugar. Não é privilégio de ninguém. E não é pelo fato de uma pessoa ser médium ou não, ela vai ser melhor do que eu, melhor do que qualquer um que está aqui. Porque a única coisa que difere uma criatura da outra é a sua elevação moral. Aí é a única hierarquia entre os espíritos. Por isso mesmo, prossegue Kardec, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Então, o que Kardec quis dizer aqui? Que todos nós, de uma forma ou de outra, nessa interação com o mundo espiritual,
Nós temos essa condição de sentir uma influência dos espíritos. Às vezes é um pressentimento, às vezes é uma intuição, às vezes é uma inspiração. A maioria de nós somos médiuns inspirados. A inspiração é a todo momento, a toda hora, os espíritos nos influenciando. E aí a gente relembra daquela questão que está lá no Livro dos Espíritos, a questão 459, quando Kardec pergunta o seguinte: os espíritos influenciam a nossa vida e os nossos pensamentos? E os espíritos dizem o seguinte: muito mais do que nós imaginamos, de ordinário, são eles que nos dirigem. E aí a gente fica assustado. Meu Deus, será que é isso? É. Meu Deus, será que o espírito está vendo eu lá tomando banho? Talvez sim. Meu Deus, será que lá no meu escritório, com meu chefe, naquela briga que eu estava, tinha espírito lá? Tinha. Meu Deus, será que eu estou aqui acompanhado por espíritos? Tá. Ah, meu Deus, quando eu sair daqui, tem espírito me acompanhando? Tem. Ah, meu Deus, lá em casa tem espírito? Tem. Uns encarnados e uns desencarnados. Uns espíritos de porco e uns espíritos do bem. A maioria dos espíritos de porco são os encarnados, né? Que é aqueles que mais nos atormentam às vezes. E muitos nos obsediam e a gente nem percebe. E às vezes nós somos obsessores deles, a gente também não percebe que a gente é obsessor deles, né? Então, espírito está por todo lado, a todo momento nos influenciando. Mas o que a gente não sabe é que a maioria das vezes essa influência é para o bem. É para a nossa orientação. Os espíritos nos dizem que nós temos um espírito que chama o anjo guardião, ou espírito protetor. Ele está 24 horas conosco, nos aconselhando, nos inspirando para o bem. E a gente pensa que essa influência é só negativa, mas na maioria das vezes essa influência espiritual é para o nosso bem. Vocês lembram da nossa mãe, quando ela fala assim: olha, leva o guarda-chuva que vai chover. Que isso, mãe? Um sol desse? Olha lá, não tem uma nuvem no céu? Eu vou sair com o guarda-chuva? E xingava e brigava com a mãe. Aí quando chegava, o que acontecia? Chovia. E os espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos, né, que muitas das vezes, quando o anjo guardião fala com a gente não quer escutar, ele geralmente vai na mãe ou naquelas pessoas mais próximas da gente, para que elas nos aconselhem daquilo que tem que acontecer. Aí vai, chove, chega em casa: mãe, só tem uma boca, hein? Que coisa! Então, ele fala que todos nós temos essa capacidade. Mas só que um pouco mais à frente, o Kardec fala o seguinte: olha, mas nós vamos, a partir de agora, tratar e chamar e designar médium somente aquelas pessoas que têm um fenômeno mais patente, mais ostensivo, ou seja, aquele que psicografa, aquele que vê um espírito, aquele que ouve um espírito, aquele que sente de uma forma mais ostensiva a presença de um espírito, aquele que sente cheiros provindos do mundo espiritual. Então, esses que apresentarem fenômenos mais ostensivos, nós vamos chamar de médium. E aí vai acontecer na infância, sim, que crianças, nesse conceito que a gente traz, que ela é uma faculdade orgânica, essa criança já em tenridade, por trazer no seu organismo a predisposição da mediunidade, ele já vai começar a apresentar fenômenos ostensivos de mediunidade. Então, nós temos casos que são interessantíssimos. O Chico Xavier, todos conhecem, já deve ter, inclusive, lido os livros, visto o filme dele. A gente sabe que o Chico, desde de crianças, 3, 4, 5 anos, ele passava, às vezes, horas conversando com a mãe que havia sido desencarnada. Trocava ideias, né? Dialogava, tocava, deitava no colo de sua mãe, que já havia desencarnado, que já havia morrido. A gente vai ver um caso interessantíssimo de uma médium fantástica, chamada Ivone Pereira. A vida dela, gente, como médium, é uma coisa assim extraordinária. Então, ela nos diz que com 29 anos de dias de nascida, ela começou já a apresentar eventos mediúnicos extremamente ostensivos. E a Ivone, ela foi um espírito suicida.
Tanto é que ela tem uma ligação muito grande com espíritos suicidas, e ela escreveu um best-seller, um fenômeno de informações que se chama Memórias de um Suicida, que conta a trajetória de um espírito que se suicidou, e é um livro assim fantástico. E ela conta que, nesses 29 anos de nascida, ela tinha um fenômeno mediúnico da sua de saída do corpo, de emancipação da alma, muito fácil, de desdobramento espiritual. É uma das faculdades mediúnicas. E ela tinha um fenômeno de desdobramento tão grande que ela chegava a apresentar estados de catalepsia, ou seja, de morte aparente. O corpo ficava inerte, rígido, bocas roxas, olhos fechados e sem respiração. Com 29 anos, 29 dias de vida, Ivone Pereira teve um caso desse, que era uma das recordações e influências da sua morte na vida anterior, que suicidou-se num rio. Ela pulou no rio e morreu afogada. Então, era como se sentisse aquele sufocamento pelas lembranças da sua vida anterior. Diz ela que os tios, as avós, eram num dia festivo de Natal, né, ela nasceu, de fim de ano. Eles já haviam, né, encomendado o caixãozinho branquinho, já haviam vestido ela toda bonitinha para ser enterrada, para ser velada. O velório era dentro de casa, né? Mas a mãe tinha uma intuição, uma inspiração de que a menina não estava morta, mas todo mundo acreditava que Ivone Pereira estava morta. E ela foi e falou assim: não, eu não vou colocar ela no caixão, por favor, deixa ela no berço por enquanto, que eu não acredito que minha filha morreu. Mas todo mundo já estava preparado. 6 horas. 6 horas nesse estado cataléptico. 6 horas. A mãe, então, entra para o quarto, e no livro que ela conta isso, chama-se Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, ela conta a prece que a mãe fez. A mãe, eu trouxe a prece, eu vou ler, acho que vale a pena. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. A mãe entra para o quarto e faz a seguinte prece para Maria. Maria, Mãe Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também foste mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso Filho sobre os pecados do homem, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o, Senhora, pelo amor do vosso Filho. Se a minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas se, como creio, ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou-la entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir desse momento. Ela é vossa, eu vou-la entrego. E seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Fez essa prece em prantos no quarto. Quando ela chega lá perto do bercinho, começa a acariciar as vestes da menininha, de uma hora para outra ela grita e dá um grito e começa a chorar. Os familiares, então, tiram ela daquele envoltório, já daquelas roupinhas mais pesadas que ela estava, e que ela, então, sobrevive e foi desencarnar com mais de 83 anos. E foram vários aspectos. Ela conta que aos 15 anos, uma das diversões dela na cidade de Rio das Flores, no Rio de Janeiro, ela morava perto de um cemitério, e a diversão dela era ficar ali perto, vendo aqueles espíritos desencarnados, muitas às vezes em grandes sofrimentos, sentado ainda sob o túmulo, quase que vigiando o cadáver, e ficava ali vendo tudo aquilo de uma forma muito natural. Divaldo Franco conta
que na sua primeira manifestação assim mais ostensiva, ele já via espíritos, conversava com espíritos, mas um dia o irmão dele morreu, o irmão dele mais velho. Ele morreu e quando eles aguardavam o corpo chegar para ser velado em casa, o irmão já era casado, morava do outro lado da rua, e ele aguardava com a sua mãe na sua casa. Então, quando o corpo chega, a mãe dele fala: vamos, Divaldo, vamos lá para o velório do seu irmão. Ele não conseguia andar. Ele sentiu uma dor aqui em cima, as suas pernas não moviam. A mãe dele falou assim: vamos, meu filho, você está com medo? Não, mãe, mas eu não consigo andar. Levante, meu filho. Na hora que ele levantou, ele caiu no chão. E foram mais de 6 meses deitado no leito, imóvel, sem conseguir mexer. E um dia a sua prima, que gostava de ir muito a cartomante, porque ela tinha um problema de casamento, já estava com 29 anos e não conseguia casar. Então ela ia numa cartomante e perguntava que dia que ela ia casar, porque ela não podia ficar solteira, porque naquela época uma mulher que não casava com 29 era mal vista na sociedade. Então ela disse que tinha uma mulher que era espírita, que estava dando algumas orientações. Ela chega para aquela mulher e pergunta: olha, eu vou casar ou não vou? Aí aquela senhora diz para ela, uma médium diz a ela: olha, minha filha, o que mais importa não é você casar ou deixar de casar. O que mais importa é você ser feliz, independente de ser casado ou não. Ela achou aquele estranho, porque muitas pessoas cobravam por aquelas orientações. Ela perguntou: quanto é? Não vou cobrar, isso é apenas uma orientação. Mas a senhora é diferente. Por que a senhora é diferente? Porque eu sou espírita. A senhora é espírita, faz caridade? Faço. A senhora poderia curar, visitar o meu primo que está há 6 meses acamado? Posso, vamos lá. Quando foi lá, viu Divaldo deitado na cama, ela percebe então que o irmão de Divaldo Franco, num processo obsessivo, aquele que havia desencarnado, vinculou-se ao perispírito, atingindo as áreas locomotoras daquela criança, daquele jovenzinho, o imobilizou, o seu próprio irmão desencarnado. Ela então percebe que aquele espírito estava ali envolvendo Divaldo. Através do passe, da oração, ela consegue desvencilhar aquele espírito e Divaldo volta a andar. Volta a andar, e é a primeira vez que ele vai a um centro espírita. Quando ele vai no centro espírita, eles colocam ele na mesa, ele dá uma manifestação mediúnica e o irmão fala para sua mãe através da mediunidade de Divaldo Franco. Então, tem crianças que já nascem com essas questões, que já nascem com essa predisposição. E agora nós nos perguntamos, o pai: o que eu faço? Se o meu filho começar a apresentar essas questões, o que eu faço? Qual que é a melhor orientação que eu tenho que dar para um pai? O que eu tenho que fazer com os meus filhos? Então, no Livro dos Espíritos, muitas pessoas pensam o seguinte: se a pessoa tem mediunidade, a melhor coisa é ela ir desenvolver a mediunidade, participar de uma reunião mediúnica, que isso tudo vai passar. Então, lá no Livro dos Espíritos, quando eu falo para vocês da ciência espírita, hoje eu estou correndo porque o tema é grande demais, né? O tempo nosso é muito curto, nós temos que falar um pouquinho mais rápido, o tema é extenso e maravilhoso. Então, no Livro dos Médiuns, tudo que a gente quiser sobre mediunidade, a gente vai encontrar lá. Então, tem no capítulo 18, que chama os inconvenientes da mediunidade. No item 221, eles perguntam o seguinte: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? A criança, a gente pode colocar ela numa reunião mediúnica, com 12 anos, 5 anos, 7 anos, 17 anos, é recomendável? Os espíritos falam assim: certamente e sustento mesmo que é muito perigoso. É muito perigoso começar a desenvolver, a sobreexcitar essas crianças. Colocarem ela numa reunião mediúnica é extremamente perigoso nesse momento. Por quê? Pois esses organismos débeis e delicados sofreriam, por essa forma, grandes abalos, e as respectivas imaginações, excessiva sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-los dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então, se a criancinha começa a apresentar alguns sinais de mediunidade ostensiva, não é correr para ela para uma reunião mediúnica, de forma alguma. Porque a reunião mediúnica é uma coisa muito séria.
É uma reunião que requer muita responsabilidade e disciplina. Nós trabalhamos ali com energias mentais, como Ivone Pereira, ela trabalhava com espíritos suicidas. E muitas das vezes, esses espíritos, para serem atendidos nas nossas reuniões mediúnicas, eles eram encaminhados às casas desses médiuns, que ficava quase que uma semana antes para se preparar para ser atendido na reunião, por exemplo, de uma segunda-feira, como essa que nós temos aqui em cima. Então, o espírito é conduzido para ficar lado a lado com esses espíritos. Às vezes, espíritos trevosos, espíritos que estão vindo lá do umbral. Hoje nós estamos passando por um momento extremamente importante no nosso orbe, que nós estamos passando do mundo de provas e expiações, já estamos na alvorada da regeneração. Os nossos umbrais, os nossos espaços trevosos que estão circundando o nosso planeta, eles têm que ser esvaziados, senão o nosso mundo não muda de faixa vibratória. E muitos desses espíritos, há anos vinculados ao mal, estão sendo trazidos, principalmente às casas espíritas, às reuniões de desobsessão, às reuniões mediúnicas, para terem um tratamento e, às vezes, a última oportunidade de ainda reencarnar nesse nosso mundo. Então, é uma tarefa de extrema responsabilidade, e se nós colocarmos umas crianças de 7 até 15, 16, dependendo da idade da criança, é uma inconsequência muito grande. E mais à frente eles perguntam: há, no entanto, crianças que são médiuns, naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escritas de visões. Apresenta isso mesmo inconveniente? Então ele pergunta anteriormente se é interessante a gente, às vezes, forçar essa criança, né, a desenvolver a mediunidade numa reunião mediúnica. Mas ele pergunta: olha, mas já tem criança igual Divaldo, igual Ivone Pereira, que já tem fenômenos assim ostensivos, né? Será que isso tem o mesmo conveniente? Ele fala assim: não. Quando uma criança, a faculdade se mostra espontânea, é que essa está na sua natureza. É aquilo que a definição de mediunidade, é uma faculdade orgânica. E que sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobreexcitada. Nota que a criança tem visões, geralmente, não se importa, não se impressiona com essas, que lhe parecem coisa naturalíssima. A que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se conhece o Espiritismo. Então, é importante que mesmo essas crianças que já tenham essa potencialidade mediúnica, esse fenômeno mediúnico mais ostensivo, que ela trabalhe isso com naturalidade. Que nós não possamos provocar e sobreexcitar essa criança. Que ela vai ter o tempo certo, o momento certo para ela educar e desenvolver mais a sua mediunidade. Então, temos que ter cautela, não sobreexcitar essas crianças. E mais à frente ele pergunta: então, qual que é a idade que pode se ocupar, sem inconvenientes, a mediunidade na criança? E aí os espíritos muito inteligentes falam: não há uma idade precisa. Tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico, mais ainda do desenvolvimento moral. Então, gente, não adianta você tratar de um assunto tão sério como mediunidade se você não conhece o que é. E nós temos pessoas adultas que têm uma dificuldade tremenda de lidar com a mediunidade, às vezes em reuniões mediúnicas, porque não conhecem o que é mediunidade e nem da responsabilidade que é o exercício da tarefa mediúnica. Então, é necessário conhecer muito de espiritismo e é necessário muito conhecer de mediunidade para estar no processo de exercício da mediunidade, principalmente em uma reunião específica. Então, resumindo, não é recomendado a participação de crianças e adolescentes em uma reunião fechada de desenvolvimento mediúnico.
a não ser depois que essa criança, se ela já tem o conhecimento desde o momento que ela entrou aqui no centro, ela foi desde a da tenridade, aos 3 anos, a gente já tem evangelização de bebê, ela já conhece o Espiritismo, ela participou da mocidade, ela participou dos cursos, isso já vai facilitar bastante. Mas uma criança que não tem conhecimento nenhum, um jovem, mesmo com belas faculdades mediúnicas, mas sem conhecimento nenhum de espiritismo, sem conhecimento nenhum de mediunidade, não vá para uma reunião mediúnica. Vai passar, vai ter problemas e passar por grandes dificuldades. Então, todo caso deve ser analisado caso a caso, porque uma reunião mediúnica ela exige compromisso, responsabilidade. E, na maioria das vezes, essas crianças que apresentam algum fenômeno mediúnico não são missionários, não são aqueles que vão mudar o mundo de uma hora para outra. Então, às vezes, o pai fica perguntando, o que você está vendo, meu filho? Às vezes fica sobrecitando a criança. Conta para mim. Será que é isso mesmo? Né? Então, temos que manter a naturalidade. Então, qual que é a recomendação? Se essa criança passa a apresentar alguns fenômenos, traz ela à casa espírita. Evangelização infantil. Evangelização infantil. Participar das aulinhas. Os pais também devem se evangelizar. Sim, nos deram aqui um tempinho maior. Então, os pais também devem se evangelizar. Os pais também devem aprender sobre espiritismo. Os pais devem aprender sobre mediunidade para orientar os filhos. Culto no lar, fundamental, de extrema importância. Culto no lar, uma vez por semana, é você convidar Jesus para entrar na sua casa. É você conversar com seus filhos do dia a dia, da aplicabilidade do Evangelho na sua vida e na sua família. Passes, água fluida, orientação espiritual. Porque, inclusive, já passando aqui rapidamente para a obsessão, o que é a obsessão? Ela não tem nada a ver com a mediunidade. Não é o fato de você ser médium que você vai ter problema com obsessão. Obsessão pode ocorrer com qualquer um, sendo médium ou não sendo médium. Então, a obsessão na definição dos espíritos, a gente vai encontrar na Gênesis, fala assim, chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, quando ele insistentemente fica te envolvendo, a gente chama isso de obsessão. Então, pode ter obsessão de pai para filho, de filho para pai, de marido para esposa, de esposa para marido, né? De espírito desencarnado para espírito encarnado, de espírito encarnado para espírito desencarnado. Então, isso ocorre obsessão nos vários aspectos. Então, a obsessão é isso, é uma ação persistente de um espírito mau que exerce sobre o outro. Só isso que é obsessão. Então, por que existe a obsessão? Qual que é a causa da obsessão? A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Então, a causa da obsessão somos nós mesmos. Nós que temos alguma imperfeição moral que dá uma abertura de guarda para que um espírito mau nos atinja e exerça essa ação insistente sobre nós. Então, está lá no Evangelho, Jesus fala assim, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Então, às vezes, na obsessão, a gente pensa que o grande culpado, né, da obsessão é o obsessor, mas não é. O grande e principal elemento causador da obsessão é aquele que é e que sofre a obsessão, porque é ele que dá guarida, abre as suas guardas por uma imperfeição moral e que traz a ascendência de um espírito mau. Então a gente vai perguntar assim, mas como que pode Deus e os bons espíritos permitir que espíritos maus possam atuar de forma insistente nas nossas crianças? E aí que surge uma das principais mensagens do Espiritismo,
que a gente vai perguntar: quem que são as nossas crianças? Quem são as nossas crianças? São espíritos. São espíritos imortais. São espíritos multimilenares, que já viveram várias vidas, que já percorreram várias estradas, que já malbarataram a vida, que já feriram, que às vezes enganaram, que às vezes plantaram o mal, e que hoje, nessa dinâmica da causa e do efeito, nós, como espíritos, mesmo envergando um corpo de criança, estamos recebendo as consequências, os efeitos da nossa plantia no passado, e esses também são os nossos filhos. Pode? Então, os nossos filhos são espíritos que estão reencarnados. E que a maioria de nós, meus irmãos, se existe hoje um processo obsessivo em nossa casa, não tenham dúvida que os elementos daquela família, todos têm alguma relação com esse processo. Às vezes a obsessão, os espíritos obsediam às vezes uma criança para atingir o seu pai ou a sua mãe. Ou às vezes a causa da obsessão é daquele espírito que hoje está envergando um corpo de criança. Então é nesse momento que é importantíssimo a gente entender essa situação, para que, entendendo que a causa da obsessão é essa imperfeição moral, que é às vezes daquela pessoa que é cometida ou do grupo familiar, o grande processo de tratamento da obsessão é você tirar esse cadáver, como diz Jesus, que aí as águias vão embora. É a gente começar então a tratar da nossa questão moral, para que esses espíritos vinculados ao mal não terão mais guarida no nosso comportamento. É simples, é lógico, é simples de entender. Então, às vezes, é muito difícil de nós entendermos quando que a obsessão está instalada nas nossas crianças ou em nós mesmos. Muitas vezes, nas crianças, nós vamos ter sintomas mais ou menos nesse sentido. Essa questão do crianças amedrontadas, principalmente à noite, na perturbação do sono, no terror noturno, na inquietação, muito medo, irritação, excitação, modificação no comportamento, processos às vezes depressivos, complexos, às vezes de inferioridade, complexos dos jovens, dificuldade às vezes de aprendizado, muitos, às vezes com a ideia de suicídio. Tudo isso pode ser influência de um espírito mau em busca de alguma coisa, de resgatar alguma coisa que aquele espírito fez ou de um comportamento dele. Mas essa fronteira da gente entender o que é obsessão, o que é um problema mental ou psicológico ou da própria criatura, ele é muito difícil da gente averiguar. Então, o que acontece hoje na nossa casa? Essa detecção, essa orientação, para que possa ser feito um tratamento espiritual, nesses casos, ele só é através do nosso receituário mediúnico. Então, aqui na nossa casa, existem esses tratamentos espirituais específicos para o tratamento da obsessão em crianças, em adultos. Temos reuniões específicas para as crianças, e eles são através do nosso receituário espiritual, em que o nosso irmão Glaucus vai encaminhar essas criaturas. Mas, acima de tudo, para a gente terminar, tenhamos nesse conceito de que, a partir do melhoramento espiritual,
da evangelização, do passe, da frequência nas reuniões públicas, é um ótimo tratamento para os processos obsessivos. Jesus nos abençoe e muito obrigado. Paz e alegria a todos.